Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota de Direito do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre o aviso prévio. A CLT, ela fala que o aviso prévio é uma declaração unilateral da vontade da parte que pretende encerrar o contrato de trabalho, que não tinha um prazo determinado no contrato de trabalho. Essa declaração de aviso prévio, ela possui duas naturezas. A primeira é uma natureza receptiva. Por quê? Porque o aviso ele só vai se formalizar após a comunicação efetiva do empregado ou do empregador, da decisão de rescindir o contrato. E é uma natureza previdencial, uma vez que dá oportunidade de prevenção ao empregado para que ele procure um novo emprego e ao empregador para que ele possa contratar uma outra pessoa para ficar no lugar. Além disso, é possível afirmar que ela é híbrida, a natureza jurídica do aviso prévio. Por quê? Quando há trabalho durante o prazo respectivo, ele possui uma natureza salarial. Quando não há o trabalho no tempo do aviso prévio, durante o aviso prévio, ele passa a ter uma natureza indenizatória e não salarial. Bom, indenizando ou não, o aviso prévio projeta a extinção do contrato de trabalho, né? E isso tem previsão legal no artigo 487 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E isso deve, inclusive, ser anotado na carteira de trabalho do trabalhador. Nesse sentido, a OJ 82 da SBDI do Tribunal Superior do Trabalho menciona que a data da saída tem que ser anotada na carteira de trabalho do trabalhador. E se for o aviso prévio indenizado, o que deve ser anotado é o último dia, né? Bom, a Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, inciso 21, elevou o aviso prévio à categoria de direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, né, nos seguintes termos: que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo o mínimo de 30 dias, conforme a lei. Agora, existem algumas espécies de aviso prévio, né? Na própria Constituição Federal, no próprio artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, ele dá duas espécies de aviso prévio, né? Ambos constituindo os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. O aviso prévio de no mínimo de 30 dias e o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então vamos falar um pouquinho sobre o aviso prévio de no mínimo 30 dias. Bom, esse tipo de aviso prévio, ele trata-se de aviso prévio que atualmente encontra-se regulamentado na Consolidação das Leis do Trabalho, nos artigos 487 até o artigo 491. Como um direito que pode ser imediatamente exercido pelo trabalhador. Houve aqui o fenômeno da recepção constitucional parcial, né, desse importante Instituto Justo Trabalhista, uma vez que não mais subsiste por incompatibilidade com a própria Constituição Federal o aviso prévio de 8 dias, que é previsto no inciso 1º do artigo 487 da CLT. Bom, agora tem também um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Falando sobre os direitos fundamentais sociais trabalhistas, a Constituição Federal aumentou, né, em seu artigo 7º, inciso 21, outorgou aos trabalhadores urbanos, rurais e avulsos, por equiparação, além do aviso prévio previsto na CLT, o aviso prévio proporcional por tempo de serviço. Bom,
Trata-se de instituto trabalhista novo, com natureza jurídica de direito fundamental social, que se encontra com harmonia com os princípios da proteção do trabalhador. O princípio da relação empregatícia protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, né? Isso também tem previsão na Constituição Federal, no artigo 7º, no caput e inciso 1º. Até porque existe uma elevação dos custos econômicos para o empregador, e aí acaba desestimulando, né? Pelo menos no ponto de vista financeiro, quando ele vai dispensar o trabalhador. Reconhecendo tratar-se de instituto novo, o Supremo Tribunal Federal, ele firmou o entendimento no sentido de que o aviso prévio proporcional seria um direito fundamental, cujo o exercício estaria sujeito a uma regulamentação infraconstitucional. Bom, continuando, o aviso prévio proporcional, ele tem por destinatário exclusivo o empregado, pois é um direito fundamental social do trabalhador e não o empregador. Então, não se trata de um direito da parte, seja empregado ou empregador, que pretende rescindir o contrato individual do trabalho, né? Mas é um direito apenas do empregado. Portanto, não se pode confundir com o aviso prévio de 30 dias. Só faz jus ao aviso prévio proporcional o empregado que tenha, no mínimo, 1 ano de serviço prestado para o mesmo empregador. Tá? E aí ele vai ter direito ao aviso prévio. Bom, o aviso prévio ele é cabível, em regra, nos contratos por tempo indeterminado. Segundo o doutrinador Amaury Mascaro Nascimento, o aviso prévio ele é exigível nos contratos de trabalhos por prazo indeterminado, bem como nos contratos de aprendizagem e de trabalho em domicílio. Estão excluídos daí dessa relação os contratos com data prefixada, os de execução de determinado serviço ou aqueles que detenham um acontecimento previsto. Isso também tem previsão na CLT. A doutrina e a jurisprudência, principalmente na súmula 163 do Tribunal Superior do Trabalho, admite, com base no artigo 481 da CLT, o aviso prévio na rescisão antecipada do contrato de experiência, desde que o contrato ele tenha estabelecido o direito recíproco para esse tipo de modalidade. Então, eu tenho que ter a previsão, eu tenho que ter uma cláusula no contrato de experiência prevendo esse tipo de modalidade. O aviso prévio, ele tem que ser dado com antecedência mínima de 30 dias. Isso porque também os semanalistas e aqueles também que recebem dia a dia o seu salário, eles passam também a ter direito a esse prazo. Podemos afirmar, então, que quando o aviso prévio for dado pelo empregador, o prazo respectivo sempre vai ser de 30 dias e não mais de 8, né? Uma vez que o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, né, nesse caso específico, ele não recepcionou o inciso 1º do artigo 487 da CLT. Né? E o próprio inciso 2º desse mesmo artigo, ele deve ser compatibilizado com a Constituição Federal. Essa discussão ela é bem interessante e pode surgir quando quem der o aviso prévio, né, se for o empregado que recebe os salários por semana ou tempo inferior, né, ou por dia a dia, pode ser também, tá? Bom, o inciso 1º
do artigo 487 da CLT, nesse caso em específico, encerra a norma mais favorável ao trabalhador. Lembre-se do princípio, a norma mais favorável ao trabalhador, princípio protetor, né? Por quê? Porque o prazo do aviso, por ele que foi dado, ele continua sendo de 8 dias, né? O artigo 7º, o caput da Constituição Federal, admite essa interpretação, né? E tanto que ele menciona, são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, e além de outros, né? Bom, mas a corrente majoritária, né, o que mais predomina dentro da jurisdição trabalhista, dentro do âmbito trabalhista, é a tese de prazo único de 30 dias do aviso prévio, ainda quando dado por empregado horista, diarista ou semanalista. Bom, se a rescisão contratual for brusca, for bem rápida, né, repentinamente, a parte que deu a causa, ela deve indenizar a outra parte, né, pelo período que ainda falta aí ao aviso prévio. E aí nós temos algumas situações. O empregador pagando em dinheiro o valor correspondente ao prazo do aviso. O empregado tendo que terá descontado dos salários o valor respectivo. O empregado ele pode pedir dispensa do cumprimento do aviso, né, cabendo exclusivamente ao empregador atender ou não a sua solicitação. Bom, é devido o aviso prévio na dispensa indireta, ou seja, na justa causa do empregador. Isso também tem previsão legal no artigo 487, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. Bom, dado o aviso prévio, a parte notificante ela pode reconsiderar o ato, né, antes de acabar. Ela pode se arrepender e o contrato continuar, né? Mas aí, nesse caso, fica sendo facultado a outra parte que recebeu a notificação do aviso prévio a aceitar ou não essa reconsideração. Também tem previsão no artigo 489 da CLT. Bom, isso, caso aceite a reconsideração, né, o contrato vai continuar como se nunca tivesse existido o aviso prévio, né? Bom, se durante o aviso prévio o empregado ele praticar qualquer ato que justifique o encerramento contratual por justa causa, ele perde o direito ao restante do respectivo prazo, né? Isso tem previsão legal também na CLT, no artigo 491, então ele perde por causa da justa causa. Se a causa da extinção ela for perpetrada pelo empregador, conforme o artigo 483 da CLT, esse vai se sujeitar ao pagamento da remuneração correspondente do prazo do aviso, sem prejuízo das indenizações que são cabíveis, né? Bom, de acordo com a súmula 348 do TST, é inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. O empregador não pode dar aviso prévio ao empregado que está com estabilidade ou garantia no emprego. Do outro lado, a gente pergunta, durante o curso do aviso prévio, é possível o empregado adquirir a garantia do emprego? Bom, segundo o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 371, ela fala o seguinte: a projeção do contrato de trabalho para o futuro pela concessão do aviso prévio indenizado tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período pré-aviso, ou seja, salários, reflexos, as verbas rescisórias. No caso
de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, logo só se concretizam os efeitos da dispensa depois que for expirado o benefício previdenciário. Então, o empregado ele tem direito somente no momento que ele está recebendo esse auxílio. Bom, se o aviso prévio é computado para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aquisição do direito à garantia do emprego, não pode haver duas interpretações distintas sobre o mesmo instituto, né? Os exemplos da vida dão essa exata medida de advertência, né? Por quê? Será que há má-fé presumida da empregada em engravidar no curso do aviso prévio? Ou do empregado se registrar a sua candidatura a cipeiro? Ou dirigente sindical no curso do aviso prévio? Na verdade, em todos esses casos, está diante dos direitos fundamentais, né? Que não podem ser restringidos por interpretação do texto constitucional, da Constituição Federal. Bom, no curso do aviso prévio, dado pelo empregador, o horário normal de trabalho ele vai ser reduzido em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário do trabalhador. O empregado, ele tem a faculdade de substituir essa redução de 2 horas diárias por 7 dias corridos. Em nenhuma hipótese pode o empregador substituir a redução do horário ou da jornada pelo pagamento de horas extras, né? Caso isso venha a ocorrer, o aviso prévio ele não vai ter eficácia, ele vai ser ineficaz, né? E vai ser frustrada a intenção do aviso prévio, né? Por quê? Porque ele deve ser tido como inexistente aqui nesse caso, porque ele não foi cumprido como determina a legislação. Se não houve a opção expressa, redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos, né, pelo empregado, cabe ao empregador fixar o horário em que o empregado vai ter que cumprir, né, no início e no término da jornada diária. Tá? Então, tem que ficar determinado isso como será. Se será 2 horas a menos ou se será 7 dias na semana que ele vai sair. Se o empregador não conceder a redução de 2 horas ou 7 dias corridos, né, vai ser considerado como se não tivesse dado esse aviso prévio, né, e, consequentemente, o trabalhador terá direito a receber em dinheiro, a título de indenização, o valor correspondente a um novo aviso prévio. Então, tem que ter muito cuidado aí, por isso que tem que ficar determinado e tem que fazer o empregado realizar o que foi acordado, tá? Bom, havendo a dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data do reajuste salarial da categoria profissional a que pertence o empregado, ele terá direito a um salário de indenização adicional, né? Uma vez que o aviso prévio, mesmo que indenizado, ele consta como tempo de serviço para efeito de dilatar a rescisão, né, para o término do aviso. Na hipótese da culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado ele tem direito a 50% do valor do aviso prévio, né, mais do 13º salário e das férias proporcionais. Culpa recíproca é quando os dois cometem alguma falha aí nesse momento. Bom, segundo o doutrinador Valentim Carreon, né, quem trabalha habitualmente fazendo, né, tem o hábito de fazer horas extras, está desobrigado de continuar a prestá-la
em face da finalidade do Instituto, né? Ele vai ter que obter uma nova colocação no mercado de trabalho. E ele também não vai ter prejuízo da remuneração de 8 horas pelo trabalho de 6, né? Bom, como decorrência de tal interpretação, podemos afirmar que as horas extras que são feitas habitualmente, prestadas, elas devem ser integradas ao cálculo do aviso prévio. Por isso que ele não vai ter nenhum prejuízo quanto à sua remuneração, né? Bom, existe uma questão que é muito polêmica e muito comentada, é a questão do aviso prévio cumprido em casa, né? Que vem se apresentando aí, né, quando o empregado cumpre o aviso prévio na sua própria casa. Bom, existem alguns entendimentos em contrário, né, de que essa figura do aviso prévio cumprido em casa. A OJ 14 da SBDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, ele passou a admitir o aviso prévio cumprido em casa, mas o prazo para o pagamento das verbas rescisórias é até o 10º dia da notificação da despedida. O Tribunal Superior do Trabalho, né, para os efeitos práticos do aviso prévio cumprido em casa, são os mesmos do aviso prévio indenizado, né, que são aqueles que são previstos no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, não é que o aviso prévio seja cumprido em casa. Ele vai ser cumprido em casa porque ele vai ser indenizado, né? Bom, em caso de rescisão do contrato de trabalho por tempo indeterminado, o empregador ele tem que pagar as parcelas constantes do instrumento da rescisão do término, né, ou recibo de quitação, até o 10º dia, contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Isso tem previsão legal no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, né? Isso sob pena de pagar multa, porque se ele não pagar no prazo de 10 dias, ele vai pagar multa. E multa em favor do empregado, né, em valor equivalente ao seu salário e devidamente corrigida, né, salvo quando ele comprovadamente tiver dado causa a esse atraso no pagamento. Bom, o que tínhamos para falar hoje era sobre aviso prévio e até a próxima aula. Tchau!